Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. E você pode seguir nossa programação nas nossas redes sociais, no canal 2 da NET TV e no YouTube. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar a doutora Henriqueta Camarote. Ela é médica, neurologista, psiquiatra, homeopata, mestre em psicologia, gestalterapeuta, terapeuta comunitária e criadora da terapia transessencial. Que ser humano lindo! Doutora Henriqueta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela presença, por me trazer aqui e poder conversar com você e com todos que vão nos assistir. Muito bom. Vamos falar hoje da terapia transessencial que ela criou. Doutora Henriqueta, vamos falar sobre terapia e, sobretudo, especificamente, terapia transessencial. O que é isso? A terapia transessencial, ela é uma abordagem físico, vibracional, emocional, da consciência e da espiritualidade e da conexão com a espiritualidade. Ela visa integrar todos os aspectos da essência humana, porque nós somos uma essência única, mas pedagogicamente, didaticamente, a gente pode transitar nesses 6 níveis, entendendo o seguinte, que a saúde é quando a gente consegue transitar dinamicamente, de uma forma fluida, no físico, no biológico, no emocional, na consciência, no sélfico, que é a relação com a espiritualidade. Então, tudo isso é o que é a nossa meta, encontrar a saúde plena, que tem a ver com esses 6 campos. Então, a terapia transessencial, ela é uma abordagem que o profissional, o terapeuta e a própria pessoa que sofre pode, assim, tomar conhecimento disso e trabalhar as disfunções que, porventura, existam em alguns desses níveis e, assim, ir trabalhando com o conjunto, a unidade do ser humano, a unidade da essência. Porque o ser humano é integrado nos seus vários elementos, né? Sim. Agora, muitas vezes a gente vai ao médico ou vai procurar uma ajuda, até psicológica, só quando acontece um sintoma físico. Uhum. Esse aí é importante, né, avaliar o sintoma físico, excluir alguma doença que já chegou no físico, mas nós não podemos deixar de transitar nesses 6 níveis e saber onde é que a pessoa ela criou um obstáculo ou teve uma dificuldade, ou seja, na parte emocional, um trauma familiar. Então, ela tem um obstáculo ali no nível emocional. Então, aquele fluxo da essência, que eu chamo de espiral transessencial, ele é interrompido. E a pessoa vai ter problemas, pode ter problemas ou na parte física, porque ela tem uma conexão direta do emocional, ou então na questão da consciência, na dificuldade de conectar-se com o sagrado. Então, isso é um exemplo, mas ela pode ter tido um obstáculo na conexão com o sagrado. Então, ela também vai deixar de fluir essa espiral. Então, quando essa espiral não flui, quando ela não fica permeável ali naquele conjunto da nossa unidade, então a gente começa a desenvolver doenças, dificuldades, sofrimento psíquico, dificuldades relacionais, questões de não perceber a unidade da nossa própria consciência, porque segundo os neurocientistas hoje e a nova ciência, se percebe o seguinte, que a nossa consciência é uma parte da consciência universal. Então, nós estamos sempre precisando dessa conexão, dessa nutrição. E quando isso é interrompido, o nosso corpo sofre, as nossas emoções sofrem. Então, a gente fica em processos de adoecimentos estanques, que, na verdade, são partes de um adoecimento dessa falta de fluxo. E me faz lembrar de uma fala que a gente é a ponta da caneta escrevendo a consciência divina. Então, se tem esse entupimento da caneta, essa consciência não consegue... São os mecanismos que a gente acessa
a nossa própria nutrição da consciência divina, né? Sim. Então, eu acredito desde sempre, né, desde a adolescência que eu busquei, né, ler os filósofos, principalmente os pré-socráticos, os filósofos gregos, que já trouxeram essa ideia da unidade, da conexão, né? E eles também entenderam que com a busca da ciência e, ao mesmo tempo, a junção com a filosofia, vai compreender melhor o ser humano. Então, mesmo antes de fazer medicina, eu já buscava esse entendimento. Quando eu fui para a medicina, na verdade, eu já tinha assim, uma ideia do caminho que eu queria, só que eu estava muito imatura ainda, com poucas informações para eu poder definir. Aí eu busquei a psiquiatria, e diante das condições que a psiquiatria era na época, as condições manicomiais, né? Sim. Eu recuei e fui para a neurologia, porque eu não queria contribuir ou ser conivente com o processo manicomial, com o aprisionamento da pessoa, do paciente, com a desqualificação do seu sofrimento psíquico. Aí eu fui para a neurologia, me capacitei do ponto de vista do entendimento do cérebro, e depois, em Brasília, com o surgimento de uma proposta de hospital-dia, que eu entrei de cabeça, porque era uma proposta humanizada da psiquiatria, eu fiz uma nova especialização na psiquiatria, e assim eu pude juntar uma fronteira. E depois, com a Gestalt terapia, eu percebi a profundidade da relação médico-paciente, da relação terapeuta-paciente, que a Gestalt ela me deu essa sensibilidade no contato, né? E aí, pela essa caminhada, eu fui agregando novos conhecimentos, novas terapêuticas, e me perguntei como é que eu faço com esse elenco de possibilidades para eu avaliar uma pessoa em sofrimento, para eu indicar para ela ter uma orientação. Aí foi aí que eu fui, vamos dizer assim, concebendo a terapia transessencial como uma abordagem que ordena, que dá uma compreensão dessa integração. Por exemplo, se chega uma pessoa com um problema físico, uma depressão, ela tem sintomas depressivos, diagnosticados pela psiquiatria, mas ela tem também a falta de sentido da vida. Sim, não com é? certeza. Essa falta de sentido da vida a gente não resolve com medicamento. Apesar de que, com o medicamento, algumas vezes a gente consegue elevar seu padrão de vitalidade física para até ela ter condições de procurar outros tratamentos que vão complementar a sua espiral transessencial. Mas é preciso que nós, médicos e todos os profissionais da área da saúde, o cuidador também, né, percebamos esse conjunto, porque a gente vai avaliar o que eu posso oferecer para esse paciente e o que é que eu preciso pedir ajuda de um outro profissional. Às vezes, esse profissional, essa pessoa com depressão, ela tem a falta de sentido da vida aliado a uma depressão, que pode ter sido até a causa da depressão. Ela também tem um trauma familiar difícil de resolver, aí precisamos indicar uma constelação familiar. Mas essa indicação ela tem que ser planejada num programa terapêutico de forma que eu saiba como é que eu estou acompanhando essa pessoa. E não é uma coisa simplesmente de indicar outras terapêuticas, é de saber o que ela está precisando, qual é o nível da espiral, do campo, né, da essência que eu preciso trabalhar. E assim eu vou construindo esse quebra-cabeça que vai culminar nessa saúde global, nessa saúde integral. Assim como no carro, que tem aquela luzinha de sinal de alerta, o físico, o sintoma físico é aquela luzinha de alerta. Só que a gente vai ao médico para apagar a luz. E ele só trata de apagar o sinal da luz, né? Exatamente, ele vai dar um novo problema e aí pior ainda. Quer dizer, então a medicina é interessante para acabar com aqueles sintomas específicos, mas não é única. Tem um fundo, né? Tem um fundo desse ser humano. Que é o que causa o sintoma. Essa história de vida, essa constituição consciencial dela, que a gente precisa ter a sensibilidade de acolher.
dentro da terapia transessencial, nós temos 3 princípios fundamentais. Primeiro, a pessoa é o agente da sua cura. Autorresponsabilidade. E também a autocapacidade de se trabalhar, né? Ela tem um potencial. Segundo princípio, não existe cura sem autotransformação. A autotransformação é o salto. Por isso que às vezes, e muitas vezes os médicos, nós médicos, damos para o mesmo diagnóstico medicamentos parecidos, integrados, e o paciente não responde. Porque falta exatamente trabalhar o que a pessoa pode fazer por ela mesma, mudar o rumo que gerou a doença. Então, ela estava num ponto que gerou a doença. Então, não é só bloquear o sintoma. Certo. Às vezes é preciso dar uma proteção para ela não sofrer e ela também ter condições de virar esse botão e achar um caminho de autotransformação. Porque nesse novo caminho ela vai entender muitas coisas que ela não estava conseguindo resolver, e ela vai conseguir não só se livrar daquela doença específica, mas também se colocar mais disponível para uma saúde integral. E o terceiro princípio é a relação terapeuta-paciente, médico-paciente. Tem que ser calcada na compaixão, na generosidade e na confiança mútua. Quando eu falo compaixão, generosidade, eu estou falando dos 2 lados, né? Tanto do profissional, nós cuidadores, como da pessoa que está vindo buscar ajuda. Porque nós também precisamos do nosso autoconhecimento, da nossa autotransformação. Eu imagino que todos nós que trabalhamos com acolher pessoas, a saúde, ou acolher o sofrimento para transformá-lo em saúde, a gente tem que se transformar também. Começa em nós. Exatamente. E é interessante, Luana, que a pessoa que está se tratando, o paciente, ele percebe quando a gente está num movimento de transformação. É incrível, porque do mesmo jeito que nós diagnosticamos ele, observamos ele e queremos ajudá-lo, eles também estão percebendo a gente. Sim. E eles percebem se a gente está falando da boca para fora ou está falando porque acredita mesmo que a transformação pessoal, que a busca do autoconhecimento, que a forma de estar se revendo permanentemente, buscando uma consciência maior da vida, das coisas. Então, se nós profissionais estamos nessa direção, nós conseguimos, de uma forma, sem palavras, muitas vezes, a trazer essa pessoa para esse campo da autotransformação. Nossa, que fantástico. Eu vou querer saber mais na prática, o assunto está interessantíssimo, eu tenho certeza que todos estão adorando, mas eu vou para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta já no nosso Papo Suprem aqui na União Planetária. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Papo Suprem, entrevistando a doutora Henriqueta Camarote. Estamos falando sobre terapia transessencial e é um assunto interessantíssimo que mexe comigo. Doutora Henriqueta, você publicou 4 livros fantásticos e eu já li 2 e me apaixonei, primeiro pelo seu grau de empatia e compaixão nas suas falas. São incríveis, você aborda o sofrimento humano com muito amor, com muita generosidade. Você disse em um dos livros que sentir o nível de sofrimento das pessoas fez com que te despertasse esse amor, e aí com o tempo você amadureceu para trabalhar com isso, não foi? Foi. Realmente a minha caminhada começou no meu sentimento de angústia que eu tinha na adolescência. Eu tinha a sensação de que eu tinha que carregar o sofrimento humano e aquilo me angustiava. Era uma angústia muito existencial. E aquilo me foi um mote para eu buscar esses conhecimentos. Começando, né, lendo todos os livros que abordavam
o comportamento humano, a filosofia, a espiritualidade humana. Então, isso aí foi uma caminhada nesse sentido. Aí, quando eu entrei na medicina e me adentrei na ciência, eu percebi a importância de integrar o conhecimento científico do ser humano na sua saúde, da sua capacidade, né, emocional e tudo, porque tem várias linhas, inclusive a neurociências, que fala dessa consciência humana, hoje que está sendo vista como além do crânio, né, do limite do crânio. Antes, a consciência dentro da neurologia mais organicista era fruto, epifenômeno do cérebro, ou seja, o cérebro funcionava, o cérebro físico, e formava a consciência. Mas uma série de linhas científicas tem mostrado que a nossa consciência é mais do que o funcionamento. Inclusive, eu tenho pesquisado neurocientista, o John Eccles, por exemplo, que fala que nós temos também um cérebro quântico, segundo a fala dele, que entra em contato com energias mais sutis e que faz o direcionamento do nosso funcionamento neural mesmo, né? da sinapse neural. Então, isso aí, quando eu percebi a necessidade de integrar as ciências, a filosofia, a espiritualidade, eu fui percebendo que eu fui ampliando a minha percepção do ser humano. Porque quando a pessoa está em sofrimento, ela está em sofrimento com tudo que caracteriza ela. Ela tá trazendo para nós, profissionais do cuidado, toda essa dimensão. Só que muitas vezes, ou que seja médico, ou um psicólogo, ou outro terapeuta de alguma área, consegue ver só a sua área de conhecimento. Mas nós precisamos ampliar. Mesmo que eu tenha uma especialização, mas eu devo acolher essa pessoa nas várias dimensões e poder até pedir para ela buscar outros tipos de tratamentos complementares. Eu fiquei curiosa porque eu achei muito bonita a forma que você usou do seu sofrimento, da sua angústia existencial, para colocá-la a serviço da vida das pessoas. Então as pessoas passam por sofrimentos também e adentram cada vez mais e não conseguem ter essa saída. A terapia transessencial ajuda nisso. Olha, com certeza. Eu gosto de dizer dessa minha angústia, né, que eu vivi muito na juventude, porque ela me acendeu a necessidade de me autotransformar. E por isso eu acredito na autotransformação das pessoas, de todos nós, né? As pessoas que estão buscando pelo sofrimento e todos nós como seres humanos. Por quê? Porque eu acredito que nós somos seres em evolução. Nós somos seres que precisamos dar mais saltos na nossa caminhada. Né? Começamos lá atrás como um Homo sapiens incipiente, desenvolvendo a nossa capacidade de inteligência, da racionalidade. Depois agregamos outros aspectos da filosofia, que é uma compreensão mais inteira da vida. E ao longo desse percurso temos integrado a espiritualidade, a concepção do sagrado. Porque o sagrado é algo que está acima da gente, é uma unidade que nós precisamos entrar em contato com ela, para poder a gente sentir, na medida que a gente sente integrado com essa unidade, nós podermos ter mais força, mais capacidade de integrarmos as nossas células, integrarmos o nosso conjunto, porque nós somos 30 trilhões de células que convivem diariamente dentro de uma busca da unidade que é a saúde humana, né? Assim como nós somos células também dentro dessa consciência maior. Você fala em um dos livros, acho que é nos 7 Passos para o Autocura, da epigenética. Você menciona que a gente tem genes deletérios, né, mais destrutivos, e como é que a gente faz para substituí-los ou para ativar os genes positivos? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu achei interessantíssimo. Dentro dessa minha caminhada, eu fui pesquisando várias linhas, dentro da ciência oficial mesmo. E a epigenética surgiu mais no século XX,
depois da genética, que é uma ciência, que a genética falava de que nós somos presos à nossa hereditariedade. O que a epigenética trouxe de contribuição? Nós podemos reformular essa hereditariedade. Claro que não é num passo de mágica. É um trabalho. É um trabalho pessoal. Por exemplo, se eu tenho hereditariedade de hipertensão arterial, toda a família, ou paterna ou materna, me passou essas heranças, claro, eu posso ir transformando isso. Eu vou melhorar minha alimentação, eu vou fazer exercício, eu vou diminuir o estresse, eu vou tomar consciência do que me gera tensão para eu ir trabalhando isso. Então, eu vou, aos poucos, através da minha transformação de comportamento, acionando genes positivos e saudáveis. Aqueles que trazem a hipertensão, ou que viabilizam, né, o código da hipertensão, eles vão continuar lá, mas nós temos 95% da nossa carga genética é chamado de carga que não funciona, que não é ativa, inativa. Quase desnutrida. É, porque nós usamos basicamente 5 a 6% da nossa carga genética. O que essa 95, 94, 95% dessa carga está lá, aparentemente inerte, mas que a gente pode ativar as informações positivas através da nossa mente, da nossa consciência, da nossa dedicação a uma transformação pessoal. Porque não é só o físico, a gente cuida do físico, mas também nos seus livros você fala desses campos mais sutis. Exatamente. A terapia transessencial fala de 6 campos, né? O físico-biológico, o etérico-vibracional. A vibração é toda a resultante de todo o funcionamento eletromagnético e também das energias prânicas que a gente absorve como combustível para o nosso funcionamento celular e da nossa vitalidade, né? A energia vital. Aí depois vem o campo emocional, que envolve toda a relação familiar, as questões intrapsíquicas, os conflitos, os traumas, e isso aí também tem que ser avaliado. Depois o mental, que tem a ver com o intelecto, com a racionalidade, e no sentido negativo, com nossos preconceitos, com os nossos julgamentos. Então, para nos transformar, temos que abrir mão dos preconceitos, acolher o ser humano na sua diversidade. Isso é o campo mental. Vem o campo da consciência, que eu chamo consciencial, que é aquele salto. Você vê cada situação no sentido da unidade. Um fato não é só o fato, tem um contexto, tem uma compreensão maior. Uma pessoa que tem uma atitude negativa comigo, se eu entender o contexto dela, o que fez ela chegar até aquela atitude? Onde em mim, o que em mim causou? O que tem de sensibilidade minha que também pode ter feito um link ali com aquela situação. Se eu entender esse conjunto maior, que é a unidade de uma situação, eu vou compreender mais, inclusive, aquele comportamento daquela pessoa. Perfeito, doutora. E, finalmente, o campo, que é o 6º campo, sélfico-espiritual. Self é uma palavra que foi cunhada, né, foi utilizada na sua teoria por Carlos Gustav Jung, como essa partícula da espiritualidade que está dentro do nosso psiquismo. E que, na verdade, é o ser humano parte dessa partícula, né, e desse conjunto. Então, eu trouxe essa referência do sélfico e acrescentei a palavra espiritualidade, porque eu acho que é um conjunto, né, entre o que está dentro da gente, como partícula motora da nossa consciência, e esse contato com a espiritualidade, que são esses conhecimentos cósmicos que as novas ciências têm trazido com muita propriedade para o nosso entendimento. Pela sua fala, eu estou associando muito aos nossos estados sólidos, líquidos e gasosos, né? Mas o estado é éter, né? Porque tudo é integrado. E, doutora, a gente está quase finalizando, mas eu gostaria também que você falasse dos 7 passos que auxiliam nesse processo da autocura que está tão belamente mencionado no seu livro. Dentro da terapia transessencial, eu
eu cunhei vamos dizer, uma metodologia chamada 7 Passos para a Autocura. Porque muitas vezes, tanto o terapeuta como o profissional, ou como o paciente, ele está encaminhando o tratamento, mas a pessoa que está buscando ajuda, ela não sabe bem o que está dificultando. Então, os 7 passos dão um norte, é um mapa para saber como está sendo essa caminhada, né? O primeiro passo é conhecer a doença. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a doença, de saber o nome, até de saber o que é essa doença. O segundo passo é a aceitação, que é uma aceitação profunda. Quando a gente aceita, a gente começa a abrir. Sim. O terceiro Aceita passo... que dói menos. Exatamente. E supera melhor, né? Supera melhor. E o terceiro passo é a conexão. Eu me conecto com minhas células, com minha energia vital, eu me conecto com o outro, com o meu terapeuta, com o meu médico, eu me conecto com a espiritualidade. Com a sua verdade. Com a minha verdade e a ética, eu me conecto com a humanidade no sentido positivo da evolução da humanidade. Sim. Isso aí é o terceiro passo. O quarto é potencializar a cura. O que é isso? Eu aceitar o tratamento, é me dedicar a ele, me debruçar sobre tudo que eu tenho que fazer para poder superar aquele sofrimento e aprender com ele, né? O quinto passo é a autotransformação, que é a resiliência. Eu peguei todo esse caminho e vou me transformando. O sexto passo, que eu acho muito lindo, que é agradecer. Agradecer a seu próprio corpo, suas células que foram ativadas para a cura, é agradecer aqueles que lhe ajudaram, é agradecer a uma sabedoria maior, né? Porque quando a gente agradece, a gente abre espaço para entrar uma nova consciência. E, finalmente, o sétimo passo, que é a disseminação. Quando eu aprendo tudo isso, eu fico tão transbordante daquele aprendizado, daquela transformação, que é impossível não transmitir. Então, eu posso transmitir dentro de um trabalho que eu faço, num voluntariado. Eu gosto muito do voluntariado, eu acho que é uma energia de amor diferente. Eu posso transmitir para aqueles que eu convivo. Eu posso entender o seguinte, que aquilo que eu aprendi, eu preciso transbordá-lo, passar para outro, porque eu também estou reforçando o meu aprendizado. E é fantástico, porque eu percebo que você passou por todos esses 7 passos e agora você transborda e você doa isso para o mundo e publica, inclusive está publicando um novo livro. Autotransformação e Cura, que é a base teórica, filosófica e científica da terapia transessencial. Eu vou me inspirar em você, qualquer coisa que aparecer na minha vida, eu vou olhar para esses 7 passos, vou lembrar e agradecer profundamente, assim como eu já agradeço, porque finalizamos o nosso Papo Suprem. Eu adoraria conversar horas, mas conversaremos muito mais. Obrigada, doutora Henriqueta. Que prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço, Luana. Agradeço a você, agradeço a todos daqui da equipe, agradeço a TV Suprem por essa missão maravilhosa de transmitir uma nova humanidade, né? De incentivar uma nova humanidade. Muito obrigada. Como é que a gente pode lhe encontrar ou encontrar seus livros? Olha, tem o meu e-mail, que normalmente eu uso muito para essa troca, henriquetac@gmail.com. Perfeito. Estamos aqui finalizando nosso Papo Suprem na nossa União Planetária. Siga nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.